Olá, forasteiros! Como prometido, hoje eu vou contar para vocês a história de Billy the Kid, que poucos conhecem. Bom, em 14 de julho de 1881, era uma noite de lua em Fort Summer, no Novo México, quando a história nos diz que o xerife Pat Garrett matou Billy the Kid. Jornais de todo o país rapidamente relataram que Kid estava morto e Garrett rapidamente o enterrou no dia seguinte. Mas rumores se espalharam de que Billy the Kid havia sobrevivido e o testemunho do grupo de Garrett foi contraditório sobre como exatamente ocorreu o tiroteio. No entanto, sem evidências, a história do heróico xerife Pat Garrett permaneceu por quase 70 anos sem ninguém contestasse. Bom, a história começa em 1882. O notório fora da lei, Jesse Evans, um amigo de infância de Billy the Kid e participou também no seu bando, na guerra do Condado de Lincoln, ele saiu da prisão depois de cumprir uma sentença por matar um guarda florestal, lá no Texas. Jesse saiu da prisão como um homem livre e desapareceu, isso lá em 1882, para nunca mais ser ouvido falado. Isto é, até 1948, quando Jesse saiu do esconderijo, depois de quase 70 anos, para reivindicar uma herança deixada por seu irmão. No curso de provar sua identidade para o tribunal, Jesse Evans contou algumas histórias incríveis do seu tempo quando era um fora da lei, mas sua maior revelação de todas foi que o seu bom amigo Billy the Kid ainda estava vivo. Isso em 1948. Jesse Evans falou para o advogado William Morrison que William Bonney ele estava vivo com o nome de William H. Roberts, que depois de algumas considerações, finalmente concordou em dar o endereço do suposto Billy the Kid. Esse tal de William Robert, ele concordou em falar com Morrison, mas com uma condição, que o advogado o ajudasse a obter o perdão que lhe foi prometido pelo governador, mas nunca recebeu esse perdão, para que ele pudesse morrer como um homem livre. Você vê que Billy the Kid ainda era procurado por assassinato e foi condenado a ser enforcado. Porém, se o William Robert revelasse a sua identidade como Billy the Kid, era se arriscar a prisão e a morte. Este foi o risco que William H. Roberts estava disposto a aceitar. Ele se encontrou, ele se sentou, no caso, com o advogado, o Morrison, e ele contou a sua história. Bruce Bill Roberts, que era o nome verdadeiro de William Henry Roberts, Morrison inicialmente não tinha certeza sobre a verdade das alegações, do caso do Billy the Kid, mas rapidamente começou a acreditar nelas, particularmente porque algumas das atividades de Billy the Kid na guerra do Condado de Lincoln, em que ele estava envolvido, eram muito profundas para não ser verdade. Apesar dessa descoberta, quando a história foi divulgada à imprensa, os especialistas sobre o fora da lei americano, no caso Billy the Kid, não estavam totalmente convencidos. E, em vez disso, continuaram a acreditar que Billy the Kid foi baleado e morto por Pat Garrett, isso em 14 de julho de 1881. Há muitas brechas na história da morte do Billy the Kid, deixando, portanto, aí um vago, uma oportunidade para questionar o que aconteceu. Os dois subxerifes, o ajudante do xerife Pat Garrett, que estavam com ele no dia do tiroteio, estavam esperando do lado de fora da casa. O John H. Poe e Thomas McNay. Ele não conhecia o Billy the Kid. Esses dois auxiliares do xerife, ele não conhecia o Billy the Kid. Então, não sabiam como ele era. Após o incidente, Poe, que era o auxiliar do Pat Garrett,
não acredita que o homem que havia sido morto a tiros era Billy, insistindo que era o homem errado. Ele tinha matado, na realidade, o amigo do Billy the Kid, que chamava-se Billy Barrow. No dia seguinte do tiroteio, o inquérito de um legista decidiu que era o corpo de Billy the Kid e que Garrett havia atirado nele como homicídio justificável. O corpo foi enterrado naquele mesmo dia, né, que é estranho, porque naquela época dos cowboys, faroeste, eles colocavam o fora da lei baleado no caixão, mostrava, tirava fotografia, e nesse caso eles não tiraram fotografia nenhuma, simplesmente enterraram ele no dia seguinte. Foi enterrado ao lado da mãe de Billy the Kid, né? O William Morrison, ele ouviu bastante, né, a história contada pelo Bruce Bill Roberts e preparou, fez um dossiê, fez um relatório e mandou para o governador e pediu uma audiência. Falou para o governador que iria levar, né, o Bruce Bill para contar a sua história e que ele queria somente era o perdão, o reconhecimento e o perdão por ter matado lá os dois homens, né, anteriormente. William Roberts conseguiu audiência com o governador. Nesse caso, o governador, o William Roberts falou assim, olha, o Bruce Bill, a única exigência que ele pediu é que fosse confidencial, né, que só tivesse uma audiência direta com o governador e o assessor do governador. Mas o governador fez uma festa, né? Chamou a imprensa, chamou historiadores, estava lotado. Quando o Bruce Bill chegou para falar com o governador, tinha muita gente. E ele ficou meio assim, assustado de ver tanta gente ali. Ele tinha pedido para nada disso acontecer, né? Daí ele ficou meio desorientado e ele não conseguiu falar quase nada e o governador zombou da cara dele, falou que ele não era Billy the Kid nenhum e pegou e falou que não ia dar perdão para ele porque ele era um velho maluco, caduco. E ele ficou tão chateado que ele saiu dali, teve um AVC e nesse mesmo mês ele acabou tendo um infarto e morreu. Ele morreu sem o perdão, né, do governador e sem o reconhecimento. Porém, ele faleceu como um homem livre, né? E essa história, depois que veio à tona em 1950, que ele faleceu, e justamente ele faleceu aí, faltava 4 dias para ele completar 91 anos de idade. Então você vê que um homem como o Bruce Bill Roberts, de 90 anos, quase 91 anos, ele não queria fama, não queria nada, ele queria apenas o perdão e o reconhecimento. E o interessante, né, que o corpo dele, ele tinha as marcas, né, de tiro, de facada, tudo que aconteceu com o Billy the Kid, que contou a história, estava no corpo dele. E ele tinha a mesma a idade, a mesma altura, os olhos, pele, tudo igual. Tanto é que eu vou colocar aí depois a fotografia do Billy the Kid para vocês compararem. Eu acredito que realmente ele sobreviveu. E aí, né, Hollywood aproveitou e fez Jovens Pistoleiro 2, que conta a história do Bruce Bill Roberts, né? Que ele é Billy the Kid. Eu vou colocar também um trechinho depois para vocês aí verificarem como é que eles contaram a versão, contaram a história do Bruce Bill Roberts como fosse o Billy the Kid. E também, recentemente, teve um filme, O Retorno da Lenda, né? Que conta a história também que o Billy the Kid já está velho, com um filho, morando numa fazenda, né? E é um filme muito interessante, que vale a pena assistir, tá ok? Então essa é a história aí do Billy the Kid, que quase ninguém conhece, né? Poucas pessoas conhecem que ele sobreviveu àquele tiroteio lá do Pat Garrett, né? É isso daí, gente. Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma contestação, é só mandar uma mensagem para mim aí que eu respondo para vocês aí, tá ok? Olha, muito obrigado, forte abraço, fica com Deus e aguarde a próxima história.